Durante toda a semana passada, muito se falou das estratégias do Abel, as escolhas do Abel para o primeiro jogo em casa, diante de um Atlético Mineiro. Sobretudo de algumas decisões em que, na nossa análise, você concorda ou não, se preferiu anular o adversário sem abdicar de jogar, mas teve essa intenção de anular o adversário, as valências do adversário. E muito se criticou essa escolha do Abel. Ele sai vitorioso, ele sai classificado, dentro da sua estratégia se mostrou, aí analisamos aqui os detalhes ou não, mas se mostrou de sucesso. O Abel Ferreira é retranqueiro, Felipe Melo? Você concorda com essa análise que foi feita? Boa tarde a todos, sempre um prazer estar com vocês, falar com vocês. Eu vejo que o Abel Ferreira é um vencedor, né? A gente entende que a gente precisa de traçar estratégias, né, de jogo a jogo, mas eu não concordo com o que vocês falam, não. Vou ser bem sincero, pouco acompanho programa televisivo, programa esportivo, né? Principalmente quando a gente está à véspera de jogos importantes, como foram esses dois jogos do Atlético Mineiro, né? O foco realmente é fazer o melhor, o foco é entrar dentro de campo e vencer os jogos e fazer com que o Palmeiras saia classificado, como aconteceu ontem, né? Mas o que será que é retranca, né? O que será que é futebol bonito? Depende do ponto de vista de cada um e eu respeito de vocês, né? Mas eu creio que a estratégia era para vencer. E existem jogos que você tem que competir, tem que entrar dentro de campo, tem que fazer de tudo para vencer. E eu acho que toda a estratégia de todo treinador, ela passa por anular o adversário. Se você não anular o adversário, dificilmente você vai sair vencedor. Então, isso aí acho que é beabá do treinador de futebol, anular o adversário. Toda a estratégia nossa passa por anular o adversário. E ontem nós fomos felizes, mais uma vez, diante de uma grande equipe, com mais de 30 mil pessoas no estádio. Então, ele não é retranqueiro, ele sabe traçar estratégias para cada momento. Eu queria te perguntar dessa questão de anular o adversário, mas eu queria afunilar para a tua função nessas duas partidas. Você não vinha jogando e aí, de repente, você é titular nos jogos importantes e você já provou isso, né, na Copa do Brasil, tendo boas atuações também na decisão nos dois jogos contra o Grêmio. Além dessa questão da tua experiência, da tua presença de capitão, a questão da imposição, como você chegou no Hulk, como você se colocou no primeiro jogo, também passa pela estratégia do treinador para fazer a diferença nesses dois jogos, a experiência que você tem e a maneira como você leva o jogo dentro do campo, muitas vezes até de chegar um pouco mais forte para falar assim, olha, aqui tem um jogador experiente, aqui tem um capitão, aqui tem um cara que já é consagrado. Passa também pela estratégia ou passou pela estratégia? Boa tarde, Ana. Bom, graças a Deus eu construí, a minha carreira é muito sólida, né? E quando eu entendo que quando um atacante, um meio-campista, com todo respeito, mas olha o Felipe Melo dentro de campo, o cara fala, é o Felipe Melo que está ali, né? Então, justamente por isso, por esse respeito que eu adquiri ao longo da minha carreira. Eu entendo que eu vejo as pessoas aí, como vocês acabaram de falar, né? Foram anular o adversário, mas de repente vocês não jogaram, né? Abdicaram de jogar. O que é abdicar de jogar? É uma dúvida que eu tenho, porque se você tem que ser um dos melhores passes do Brasil, né? E um cara que, poxa, ajuda muito na marcação e na imposição física, e um jogo contra o Atlético Mineiro precisa disso, porque o primeiro jogo teve o Diogo Costa, que é um cara que fisicamente é muito potente, o Hulk, muito potente, mas mais ainda, são jogadores tecnicamente são acima da média, né? Velozes, bons tecnicamente e com uma potência física importante. Agora, se você do outro lado tem um atleta que consegue colocar a bola onde quer, de repente isso também não chama a atenção do adversário, porque eu lembro muitas vezes eu fazendo movimentos sem bola e o Hulk teve que me acompanhar.
O Nacho, às vezes, tinha que me seguir, me acompanhar. E isso abria a brecha para o Veiga pegar na bola, para o Danilo pegar na bola. Então, a gente tem que saber enxergar quais são as circunstâncias do jogo. Eu entendo que o Palmeiras, sim, soube se comportar bem. O Palmeiras jogou, principalmente nesse segundo jogo. Nós jogamos, tivemos bola no pé, né? Trocamos vários passes, né? E soubemos jogar. Então, eu entendo que o Palmeiras foi eficiente naquilo que fez. Mas eu não concordo com isso de se abdicar de jogar, não. E eu provei para vocês aqui. Nós jogamos, sim. É claro que quando você joga contra uma equipe, que a equipe vai te marcar lá uma linha alta, dificilmente você vai sair jogando, né? E nós optamos por, de repente, deixá-los jogar um pouco mais e na terceira linha a gente fazer a nossa pressão, como foi feito no primeiro jogo. No segundo jogo, diferente. Mas nós jogamos sim, eu acho que nós jogamos sim, taticamente. Eu acho que nós somos superiores ao Atlético Mineiro, tá? E fomos um time, como diz na Argentina, cancheiro, né? Nós, quando tivemos a nossa oportunidade, nós matamos o jogo. Isso foi importante. Eu vejo que a estratégia traçada foi muito boa, mas nós jogamos sim, nós demos uma aula tática, né? Nem sempre vai funcionar, é por isso que existe o treinador para cada jogo traçar as estratégias certas. Evidentemente que às vezes, assim, generalizar, né? Vocês disseram, ele falou agora há pouco, né? Vocês disseram, por exemplo, eu não disse, né? Eu acho que o Palmeiras, eu ouvi outro dia de um companheiro nosso que o Palmeiras é um time que tem a qualidade de deixar o adversário desconfortável, seja qual for o adversário. O Palmeiras, e isso parte do elenco do Palmeiras e do técnico do Palmeiras. Seja qual for o adversário do Palmeiras, o Palmeiras sabe se comportar para incomodar o adversário. O cara nunca está confortável ao enfrentar o time do Palmeiras. Isso, se você acha isso bonito, feio, isso aí é muito subjetivo, muito subjetivo. Da mesma maneira que um adversário que enfrenta o Palmeiras sabe que tem o Felipe Melo ali no meio-campo, o Felipe Melo, quando enfrenta o Hulk, que ele citou, o Diego Costa, que ele citou, ele sabe que tem um adversário lá no outro lado que também pode decidir. E esse é o barato do futebol, né? A estratégia coletiva e a estratégia individual, o comportamento individual, a imposição individual, o cara que cresce e o cara que some no jogo decisivo. Eu não acho que a estratégia do Palmeiras foi equivocada. Eu acho que o Palmeiras usou a estratégia que ele entendeu ser a melhor possível. E hoje, quarta-feira, o Palmeiras é que está na final do campeonato. Pronto. Isso não é. Mas você não acha, Felipe, que às vezes você falou assim, eu não gosto muito de ouvir programa. A gente às vezes ouve entrevista, às vezes não ouve entrevista. Isso tudo, né, vai do tempo, da disposição e tal. Mas você não acha que esse debate sobre o jogo, independentemente de eu achar que é melhor jogar com a canhota, você achar melhor jogar com a direita, que é melhor atacar ou é melhor defender, que isso faz o futebol ficar um pouco mais rico, que esse é um pouco a graça do futebol, além do jogo jogado e do resultado obtido? Bom, primeiro de tudo, em hipótese alguma, eu estou generalizando, né? Toda regra tem a sua exceção. Agora, eu concordo com você, 1000%, esse debate, ele gera riqueza para o futebol, sem dúvida alguma. Eu não vejo porque, não generalizando, eu vejo que existe muito clubismo hoje, muito problema político, né, em mimimi. Então eu vou falar mal desse jogador por causa de política. Eu torço para um clube, então eu vou trazer um debate dando um pouco mais de força ao clube que eu torço. Eu acho que isso aí deveria dar uma diminuída e geraria mais riqueza ainda para o debate, né? Porque existem muitos grandes entendedores de futebol, né? Ex-jogadores, outros também que nunca entraram em campo, mas que entendem muito de futebol. Eu acho que tem que deixar, mais uma vez, não generalizando, mas deixar um pouco o clubismo de lado. E é por isso que eu deixei um pouco de repente, seguir. Porque, cara, a gente vê umas coisas assim que E sem contar com pessoas que é aquilo, né? Existem jornalistas que vão atrás da música que está tocando. Quem que está bem no campeonato? Quem está bem no campeonato é o Atlético Mineiro. Então vamos lá. Quem vai ganhar é o Atlético Mineiro. É o Atlético Mineiro que vai ganhar. Poucos vão, de repente, por outro caminho. Mas eu respeito muito. E volto a dizer aqui, toda regra tem exceção. Mas eu concordo 1000% que esse debate gera riqueza de futebol. É bonito, eu gosto disso, gosto muito. Porque cada um tem a sua maneira de pensar, vem respeitado, eu respeito muito, né? E debate é sempre muito bem-vindo quando você fala de futebol, fala de tática, eu gosto muito, sou até suspeito de falar, né? E de repente eu tenho uma visão, você tem uma outra visão, e juntos, né, a gente faz uma visão melhor, diferente, e um debate muito bom, muito legal. Lédio Carmona?
Oi, Felipe. Então, primeiro eu vou fazer uma introdução em cima do que o Felipe falou primeiro, até porque a gente tem pensamentos bem parecidos. Eu não sou favorável a esse rótulo de futebol bonito. Eu acho que o futebol se ganha quando você joga bem. Você tem que jogar bem, dentro da sua estratégia. Entendeu? Esse negócio de jogo bonito, enfim, é o que eu falei no início do programa. Eu valorizo uma boa defesa. Eu valorizo uma boa defesa e acho que o projeto do Palmeiras é um projeto vencedor. O Palmeiras jogou 4 Libertadores, foi a 2 finais, uma semifinal e quarta de final. Esse ano jogou 6 mata-matas, 6 confrontos de mata-mata, tomou 2 gols e passou pelos 3 e está de novo na final. O que eu acho só sobre esses confrontos é que o Palmeiras foi perfeito defensivamente e no meu modo de ver, não é nem uma pergunta, é a minha opinião. Eu acho que o Palmeiras poderia ter sido um pouco mais forte ofensivamente, mas deu certo, a estratégia deu certo. Perfeito. Como foi forte em 2 confrontos, por exemplo, contra o Flamengo esse ano, na Supercopa do Brasil, acho que o Palmeiras fez um jogo muito bom, e na primeira rodada do Brasileiro, que perdeu o jogo, equilibrando e fazendo trocação com o Flamengo, atacando o Flamengo o tempo todo, e, na minha opinião, foi até uma derrota injusta do Palmeiras naquela primeira rodada do Brasileiro. Mas, enfim, eu acho que a gente está meio afinado nessa questão de jogar bem, não é jogar bonito. E o Palmeiras tem resultado. O que eu queria saber é o seguinte, mudando um pouco de tema, o Abel tem a estratégia dele, todo treinador tem a estratégia dele, seja ela que você goste ou não. E do Abel deu certo. Eu quero saber o seguinte, Felipe, o jogador tem a sua estratégia paralela do treinador para se preparar para um jogo? Por exemplo, você é bem objetivo, você deu conta do Hulk nos 2 jogos. Por mais que o Hulk tenha tentado jogar, você foi o vencedor do confronto contra o Hulk nesses 2 jogos. Há uma preparação, num caso como esse, do jogador, independente do que o técnico fala. Claro que você vai ouvir o que o Abel fala, mas você se prepara com a sua própria estratégia para esse jogo, para esse tipo de duelo. Como é que é essa preparação? Eu vou enfrentar o Hulk, eu conheço bem ele, eu sei como ele funciona. Você faz a sua estratégia individual, você conversa, evidentemente que você conversa com o Abel, mas como é que você fecha essa questão, como é que você vai enfrentar um jogador com o potencial do Hulk? Como é que é essa preparação antes de você entrar em campo e com essa missão de parar o melhor atacante, um dos 2 melhores atacantes do momento no Brasil, ele e o Gabigol? Como é que funciona na cabeça, no seu dia a dia isso? Primeiro de tudo, eu concordo com você, tá? Eu entendo que o Palmeiras ele tem uma margem de melhora, sem dúvida alguma, né? Mas tipo de jogo assim te dá também, eleva a sua moral, eleva a sua confiança, né? E não tenhas dúvida de que o treinador, a comissão técnica, o pessoal ali que cuida dessa parte, né? De ver os vídeos, ver os jogos, vão trabalhar para que a gente possa melhorar. Isso não tem as dúvidas disso. Quanto à estratégia pessoal do atleta, o atleta, quando ele entra em campo, ele entra já com, de repente, aquele manual já que vem do treinador. O treinador coloca algumas coisas na sua cabeça que você tem que fazer. Porém, quem entra em campo é o jogador, é o atleta. Em determinadas ocasiões, nós temos que tomar decisões rápidas, que muitas vezes são decisões contrárias àquilo que o treinador fala. E que, em sua totalidade, dá certo. Por exemplo, ontem o treinador pediu para eu ficar mais ou menos no meio do campo. Poucas vezes sair do meio do campo. Porque ele pediu para, de repente, ele não queria que o Atlético atacasse pelo meio, que nós ficássemos naquela zona e abrisse para ele, para o Atlético atacar pelas laterais. E teve uma hora que eu entendi que era melhor eles atacarem pelo meio. Então eu saí com uma linha mais alta, eles jogaram a bola nas minhas costas, porque eu sabia que só tinha um, e o Luan antecipou e nós tivemos um contra-ataque. Então, nós temos as nossas estratégias assim, nós temos realmente que tomar decisões ali, muitas vezes que vão de conta daquilo que o treinador falou. Mas, confesso para você que o próprio treinador é o primeiro a falar, olha, vocês entram em campo e vocês tomam as decisões. Vocês são pagos para isso. Que tomem as decisões corretas, obviamente. Desculpa interromper, Paulo. Aí, quando você faz uma coisa dessa, não precisa nem dar um alô pro técnico. Ele percebe um olhar,
e depois uma conversa rápida. É um papo assim de campo ligeiro, porque a gente reclama muito que hoje o jogador não toma esse tipo de atitude. Mas o Paulo é um multicampeão, já conhece bastante, conhecia bastante os atalhos do campo. Eu tenho certeza que, de repente, o treinador mandava ele fazer um facão, ele entendia que não tinha que fazer facão, tinha que ir para trás do zagueiro. Isso aí. Eu lembro um jogo que nós jogamos contra o Corinthians, Corinthians e Palmeiras, o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. Nós ganhamos de 1-0 o gol do Borja. O Borja fez absolutamente tudo o contrário daquilo que foi combinado na preleção. Era para ele ir no primeiro pau, ele foi para o segundo pau e acabou que a bola sobrou para ele e ele fez o gol. É claro que naquele momento ali, de repente, se a bola fosse no primeiro pau e ele não tivesse ali, ele ia tomar uma dura. Mas ele foi. A decisão que ele tomou naquele momento é um cara que está no campo, que fez a leitura de jogo, a leitura de campo na hora, e entendeu que era melhor estar no segundo pau e fazer o gol. Acontece. Ele foi mal, mas foi bem. Foi mal, mas foi bem. E nesse caso, a gente nem olha para o treinador já sabe, isso já faz parte do processo. Mas eu tenho uma pergunta e uma curiosidade, Felipe. Como eu vivi muito dentro do campo e sofri muito isso que esse elenco do Palmeiras sofre, né? Toda conquista que a gente tinha, o nosso time era inferior aos outros. Toda conquista no Grêmio que a gente ganhava e ia disputar, a nossa equipe era inferior, porque o nosso jogo não era bonito, a gente não jogava legal, era isso, era aquilo. Eles não tinham o que falar sobre resultado, porque a gente ia empilhando títulos, ficando na história, e a conversa era sempre essa. Ah, mas o futebol não é bonito, esse time joga melhor, esse time vai ser campeão. E a gente ganhando. Aí fui pro Palmeiras, a mesma situação. O time do Corinthians era melhor, o time do São Paulo era melhor, e o Palmeiras empilhando títulos. Alguns jogadores da minha época se incomodavam com isso. Eu era um que me incomodava muito, né? Tinha outros nem tanto. Mas eu queria saber, dentro do campo, dentro desse elenco do Palmeiras, que me perguntaram uma vez, quando vocês ganharam a Copa do Brasil e a Libertadores, se esse grupo estava entrando na história. Eu disse não, esse grupo já está na história. Grupo entra para a história vencedor, grupo que conquista. Ah, é importante. Hoje se fala muito em legado, né? Em deixar um jeito de jogar lá atrás. Eu sempre falo isso para os meus filhos, para a minha neta. Quando ela me pergunta o que é que eu ganhei em 97, eu vou falar assim, não, mas não ganhei nada, mas meu time jogou bonito. Não vai, não fica na história. Então eu me permito passar isso para você, porque eu passei isso como atleta. Então eu vejo em vocês, no Palmeiras, um time muito forte mentalmente. E isso é importante, porque é necessidade de um time como o Palmeiras ter jogadores com a sua capacidade. E aí vem a minha curiosidade que eu queria que você matasse. Eu joguei com um cara no Grêmio, ele achou muito legal essa comparação que eu fiz dele com você. Eu queria saber de você, se você concorda comigo ou não. Eu joguei com um cara chamado Dinho no Grêmio. Um cara super batalhador, guerreiro, sabe? Jogava como ninguém, todo mundo via o Dinho só como um cara que dava porrada, um cara que só fazia falta. Eu, ao contrário, ele era o construtor do nosso time, ele que lançava, ele que tinha a bola direta, ele que tinha o passe quebrando linhas, ele que organizava. Então, quando eu falei que eu via no Dinho o Felipe Melo, ele achou ótimo, ele se engrandeceu. Eu queria saber de você, se você acha que essa comparação tem algum fundamento, porque eu vejo, cara, quando você está jogando, eu vejo isso, eu vejo você, ontem mesmo no lance, o Palmeiras estava perdendo de 1-0, não sei se você lembra, o Dudu veio, vou marcar um pouco atrás. Você disse para ele, não, é lá na frente, nós temos que atacar agora o time do Atlético. Então isso para mim é importante, jogar com caras assim, que se entregam dentro da partida. Eu queria saber de você isso, eu não vou te fazer perguntas táticas nenhuma, só se você concorda comigo com essa colocação sobre o Dinho. E parabenizar você de novo. Paulo, primeiro de tudo, você é um ídolo, né? E você é um cara que marcou história no futebol. Você não é ídolo de um clube só, você é ídolo de mais de um clube. E isso é muito difícil no futebol, né? Então, parabéns para você também pela sua carreira sólida. Eu concordo com você. O Dinho é um cara que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, né? Ali quando eu estive em Porto Alegre, na casa da minha sogra, eu estive com ele, fizemos um churrasquinho ali. Sem dúvida, falo muito de repente de um cara que destrói, mas ele é um cara que destruía, mas construía também, né? Passava pelo pé dele. É um cara que tinha muita técnica, muita qualidade também, apesar do seu vigor físico, né? Então, acertadamente você
fez essa comparação. É um cara também que é multicampeão, vencedor, o Dinho, né? Um cara que é um exemplo de verdade. Eu falo isso do fundo do meu coração. Ontem, sim, eu acho que o atleta, quando ele vai pegando idade, ele vai também fazendo leitura de jogo, mas também a leitura corporal do seu oponente. Quando o Atlético faz 1-0, eu vejo o volante do Atlético, que não me vem à memória o nome dele, que é muito bom jogador, muito bom atleta, canhoto. Alan. E ele pisando na bola, ele estava pisando em cima da bola, ganhando tempo. E eu comecei a entender que os caras, eles fizeram um gol e falaram, cara, vamos segurar esse resultado. Foi um momento que, não só eu, outros atletas ali, a gente estava atrás, vamos subir a linha, vamos marcar lá no alto, vamos marcar lá em cima, porque vai dar certo. E foi o que aconteceu. Nós fizemos um gol numa jogada que é típica desse time nosso do Palmeiras, né? Não desistir jamais. O Verón entrou e ele não desistiu. Por mais que, de repente, as circunstâncias tinham mostrado ali que não dá dar os parabéns para esse grupo. E não importa o que as pessoas falam nessa situação de joga bem ou joga mal. Nós realmente jogamos para vencer e entendemos que as críticas, muitas delas são construtivas e a gente tem que absorver essas críticas, entender o que a gente pode melhorar, né? E fazer melhor no próximo jogo. Agora, a gente já tem que entender o seguinte, foi uma grande classificação, mas apenas uma classificação. O Palmeiras é gigante e o Palmeiras, ele comemora título. Então, foi uma classificação e não um título. A gente sabe que quem vier na final vai ser muito difícil e eu não tenho dúvida nenhuma que ou o Flamengo ou o Barcelona, eles vão ser, sem dúvida nenhuma, para a mídia e para todos os virtuais campeões, né? E nós ali, o Patinho Feio, atual campeão, mas o Patinho Feio que vai fazer de tudo para trazer esse bicampeonato para casa. Felipe, teve um jogo que eu queria que você lembrasse, que foi o jogo contra o São Paulo, que talvez ali a gente tenha visto a única vez nessa Libertadores um Palmeiras jogando de uma forma diferente, né? O jogo contra o Atlético, o primeiro jogo, foi um jogo que jogou um pouco mais fechado do que está acostumado. De ontem foi o Palmeiras que a gente vê nessa temporada e nas outras, aquele Palmeiras que a gente conhece e que é eficiente quando precisa e tal. Mas no jogo contra o São Paulo tinha um time com mais posse de bola, um time que marcava mais na área do adversário, um time mais presente na área do adversário, um time que amassou o adversário o tempo inteiro, que naquele 3-0 diante do São Paulo. É possível ver um Palmeiras mais vezes dessa forma? Você acha que pode ser uma estratégia adequada diante de adversários como, por exemplo, se for um Flamengo ou até mesmo o Barcelona, que são times mais ofensivos e que você precisa de uma marcação mais adiantada, com mais posse de bola? É possível ver aquele Palmeiras diante do São Paulo outras vezes? E o que você acha daquele? Gosta mais do que o Palmeiras de ontem? A estratégia boa é a estratégia que vence, que dá resultado. Você quer jogar contra um time ofensivo? Então vamos dar o exemplo do Atlético Mineiro. Existe um time mais ofensivo que o Atlético Mineiro. Mas eu acho que o São Paulo, olha só, são circunstâncias da partida, né? O São Paulo começa um jogo e a gente faz um gol rápido, né? A gente faz 1-0. Depois eu lembro que o São Paulo teve uma oportunidade de empatar o jogo. Se eles empatam o jogo é outro, né? E depois nós fizemos o 2-0 e caramba, a gente começa, a confiança aumenta, a nossa confiança aumenta, o São Paulo com uma pressão, né? A pressão vai toda, a responsabilidade vai toda para o São Paulo, eles se abrem e a gente, poxa, acaba fazendo 3-0 e poderia ter feito mais. Mas eu vejo que no primeiro jogo, por exemplo, não foi dessa maneira, né? E o São Paulo fez 1-0 e nós jogamos ali fechado, nós tentamos marcar em cima também e não obtivemos não conseguimos marcar bem esse primeiro jogo em cima, o meu modo de ver, né? Mas tivemos uma eficiência importante e na primeira oportunidade ou na segunda oportunidade que nós tivemos, o Patrick fez o gol e empatou o jogo. Então, quer dizer, são circunstâncias de jogo. Ontem, o Abel optou por, de repente, nós abaixarmos a linha no jogo de ontem, porque o Atlético Mineiro é muito ofensivo. O Atlético Mineiro tinha momentos no jogo que tinha uma linha de 5, de 6 no ataque, no campo de ataque deles. Então é muito difícil, é muito complicado. Se você pegar um Flamengo, um Barcelona, que são times que atacam, vamos ver qual vai ser a estratégia certa. De repente a gente marcar em cima, pô, legal, a gente marca em cima, rouba a bola, faz 1-0, show. Mas e se ele sai dessa primeira pressão e faz o 1-0? Qual vai ser o comentário da mídia? Poxa, poderia ter marcado
um pouco mais baixo, poderia ter esperado um pouquinho mais, aí a culpa vai ser da defesa. Então, a estratégia certa é a estratégia que vence. Mas é que você gosta, e não acerta, é que você gosta. É muito forte essa palavra para mim, mas eu creio que nós demos uma aula tática ao Atlético Mineiro. Aquilo que nós nos propomos a fazer, nós fizemos muito bem e entregamos uma aula em alta performance, né? Contra um clube e contra um time que é muito bem treinado, né? Não à toa se passa, o Cuca ia fazer história como o cara que ia para a terceira final da Libertadores, né? Olha o time do Atlético Mineiro, gente. É um time muito bom, desde trás, meio campo, é muito ofensivo. E nós jogamos, nós marcamos, né? E nós vencemos. Isso é o mais importante. Então, a estratégia certa é a estratégia que vence. A que você gosta, você não me disse, mas tudo bem. Não importa se é marcando mais alto ou marcando mais baixo. A que você gosta é aquela que ganha, então, resumidamente. Exatamente, é o que eu gosto. Tem gente que gosta de fazer um futebol espetáculo e perder. Eu gosto de fazer um futebol espetáculo e ganhar. Mas se não puder, a gente corre, dá bastante carrinho e vence. André, André, deixa eu só fazer minha última aqui nessas respostas do Felipe, que tem um tom de ironia, né? Aquela imposição, vocês vão dizer que a gente é o patinho feio. Vamos não, Felipe. Por exemplo, no Bem Amigo, segunda-feira, eu e o Noriega fomos os únicos que falamos assim, Palmeiras e Atlético. Não sei. Qualquer resultado, né? E contra o Flamengo ou contra o Barcelona, eu acho que vai ser a mesma coisa. Mas eu estou pensando aqui nas respostas que você deu. O Atlético é super ofensivo. Perdeu a classificação. Continua sendo bom time, muito bom time e ofensivo, né? Perdeu o jogo. Você falou de futebol feio, futebol bonito, estratégia, enfim. Mas você lá no meio, você falou assim, a gente tem sempre que procurar melhorar. Estratégias à parte, no que o Palmeiras pode melhorar. O Palmeiras pode melhorar em tudo. Em tudo. Uma equipe de futebol nunca alcança a perfeição. Eu falo que nós seríamos o patinho feio porque, gente, vocês têm que, primeiro de tudo, dar o devido respeito. Vocês, perdão, mais uma vez, toda regra tem sua exceção. A grande maioria tem que dar o devido respeito ao atual campeão da Libertadores. É o que o Paulo falou. E da Copa do Brasil também. E para muitas pessoas nós somos o patinho feio, e isso é mais pura realidade. É mais pura realidade. Mas nós somos o atual campeão da Libertadores, os atuais campeões da Libertadores, né? E infelizmente eu vi quando acabou o jogo contra o Santos falando que foi a pior final da Libertadores dos últimos tempos. Caramba, mas o gol foi feito só no final. Mas há 2 Libertadores atrás, os gols não foram feitos nos minutos finais também? Então, quer dizer, existe muita diferença quando se vai falar de um clube e outro, né? Mas, enfim, é aquilo, eu respeito muito. Nós temos que melhorar muito, temos que melhorar em todos os setores. Nós temos que entender, sim, que nós podemos jogar mais com a bola no pé, isso é fato. Nós temos que entender que nós temos que marcar mais, isso é fato, né? Mas é justamente entendendo que nós precisamos melhorar, é que nós vamos melhorar, é que nós vamos trabalhar em cima do que a gente precisa para nós melhorarmos e estarmos bem afiados para quando chegar o momento de decisão, a gente não pecar como nós pecamos no início da temporada. Nós tivemos jogos aí, por exemplo, contra o Flamengo, que nós fomos muito bem contra um time que, para mim, Flamengo, o próprio Atlético Mineiro, mais uma ou 2 equipes, são as melhores equipes aí e o Palmeiras da América, né? O Flamengo é um time absurdo, um time que ataca muito, um time que sabe defender, que volta rápido recuperar a bola. Então, quer dizer, cada um com as suas peculiaridades. O Barcelona é um time que, para mim, fisicamente, os caras são bem fortes, fisicamente, que correm o tempo todo, que taticamente, de repente, pode deixar a desejar uma coisa ou outra. Então, acho que nós temos muito a melhorar, sim. Temos que ver os jogos. Eu estava assistindo o jogo agora pela manhã, né? Nós chegamos em casa às 5h30 da manhã. Eu comecei não tinha um vídeo ainda para assistir. Às 10 aqui da manhã eu comecei a assistir um pouquinho o jogo e tal, entre um cafezinho ou outro, né? E para ver o que a gente pode melhorar, sem dúvida nenhuma. Nenhum time vai alcançar a perfeição. Vou dar um exemplo claro. Eu assisti o jogo do Paris Saint-Germain contra o Manchester City. Se eu não me engano, o Manchester City teve mais posse de bola, atacou mais, chutou mais, mas quem ganhou de 2-0 foi o Paris Saint-Germain.
né? E aí, é eficiência ou futebol bonito? E olha que eu sou fã do Messi, para mim o melhor da história, né? O Mbappé, um potencial incrível para ser a futura bola de ouro, assim como o Neymar também, que para mim hoje é o número 1, como atleta brasileiro na atualidade, o melhor número 1 hoje no Brasil. Mas eles não tiveram bola no pé, tiveram tanta posse, não criaram tantas oportunidades como foi criada pelo Manchester City. Placar final 2-0 para eles. Então eles têm que melhorar mesmo vencendo, assim como nós, que estamos nessa crescente. Vencemos ontem uma equipe muito forte, mas temos muito que melhorar e vamos melhorar. Lédio? O Felipe. Desculpa, Hernan, eu já tinha passado a bola para você, vai. Não, eu queria que você falasse até para o torcedor, e a gente está falando aqui de uma questão do estilo de jogo defensivo, que o Palmeiras foi para se defender e tudo mais, mas eu queria que você contasse aí o bastidor do treinamento, que a gente não está presente, torcedor não acompanha, mas a gente de alguma maneira tem informação de quanto vocês treinam, quanto o Abel treina jogadas ofensivas, que ela começa bem na saída de bola ali na área defensiva, jogadas ofensivas de ataque, jogada de bola parada, treina-se muito a questão ofensiva, mesmo que muitos falem que o Palmeiras é um time que se defende. Fala pra gente desses treinos do Abel ofensivos que começam ali na defesa. A gente não só treina muito trabalho ofensivo, como toda jogada ela tem que terminar em gol. E a gente cobra isso. A gente cobra isso, não só do atacante, porque muitas vezes o meia vai estar ali no ataque, ou o zagueiro, de repente, foi fazer alguma coisinha e ficou por ele no ataque, né? E o Abel, ele tem grupos, né? São um time, outro time, e esses times, a gente, quem perde, paga a cesta básica. Né? Então, a gente se cobra muito, e muitas vezes de repente, a gente começa jogando ali de trás, é o zagueiro que vem, ou então o meio-campista que vem fazer o terceiro zagueiro, ou se de repente o primeiro volante ele está sendo marcado, o primeiro volante ele sobe um pouquinho mais para de repente abrir um espaço para o meio vir pegar na bola. Mas é aquilo que nós estamos falando aqui, de repente no jogo a equipe adversária vai te marcar alta e a gente de repente tem que fazer uma bola longa. E nós temos um goleiro que, quiçá, é o goleiro que é um dos 3 melhores goleiros do Brasil com a bola no pé, sem dúvida nenhuma. E nós temos essa alternativa também dessa bola longa. Muitas vezes a gente joga ali com pontas que são extremamente velozes, são extremamente rápidos, e de repente quando uma equipe vem te marcar, vem com uma linha alta, a gente joga aquela bolinha lá para botar eles com a bunda lá atrás novamente. Então a gente treina muito, são várias formas que a gente treina, várias saídas de jogo, várias formas de a gente chegar com essa bola redonda, digamos assim, para o meia, para dar o último passe. Enfim, a gente treina exaustivamente, muitas estratégias, muitas saídas de bola, sem dúvida nenhuma, querendo obter o melhor. Né? E o Abel tenta tirar o nosso melhor a cada treino, e muitas vezes acaba sendo cansativo, a gente fica cansado de tanto treinar, mas a repetição realmente faz com que o atleta não alcance a perfeição, mas possa chegar quase lá. Você, antes de parar de jogar, você vai jogar no Boca? O Boca é um time que eu gosto demais, gosto muito do Boca mesmo. Fui, inclusive, massacrado a primeira vez que eu falei que na Argentina eu torcia para o Boca, né? Porque os caras falaram, mas e aí, pode pegar o Boca, então vocês vão pegar o River na semifinal. Mas, gente, lá na Argentina eu tenho um carinho pelo Boca, mas eu sou Palmeiras, cara, eu sou Palmeiras. A gente brinca, né? Eu passei de tudo aqui no Palmeiras, né? Eu pude ir embora, não fui embora, fui afastado, voltei, fui campeão de tudo, perdi muita coisa também, enfim. Então, é um time que eu tenho muito carinho mesmo, né? E eu não sei, o meu futuro eu não sei. Eu tenho contrato até dezembro, né? E vou fazer de tudo para quando sair, se tiver que sair, né? Sair pela porta da frente, deixar um legado aqui dentro do clube, que é um clube que eu aprendi a amar com todas as minhas forças. E o Boca é um clube na Argentina que eu tenho muito carinho, e sem dúvida nenhuma, quando o Boca entra em campo para jogar na Argentina, assim como vai ser domingo no Clássico contra o River, estarei